calumnia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você Vivendo a Liturgia. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Queridos irmãos e irmãs, dando continuidade às bem-aventuranças que nos conduzem no caminho da santidade, hoje nós vamos concluir as bem-aventuranças propostas no Evangelho de São Mateus. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Esta bem-aventurança diz respeito a quem tem um coração simples, puro, sem imundície, pois um coração que sabe amar não deixa entrar na sua vida algo que atente contra esse amor, algo que o enfraqueça ou coloque em risco. Na Bíblia, o coração significa as nossas verdadeiras intenções, o que realmente buscamos e desejamos para além do que aparentamos. O homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Ele procura falar-nos ao coração, profeta Oséias 2, versículo 16, e nele deseja gravar a sua lei. Profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 33. Em última análise, quer dar-nos um coração novo. Profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Com todo o cuidado, guarda o teu coração, pois dele procede a vida. Nada de manchado pela falsidade tem valor real para o Senhor. Ele foge da astúcia, afasta-se dos pensamentos insensatos. Sabedoria, Livro da Sabedoria 1:5. O pai que vê no escondido reconhece o que não é limpo, ou seja, o que é não sincero, mas só casca e aparência. E de igual modo também o filho sabe o que há em cada ser humano. João, capítulo 2, Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 25. É verdade que não há amor sem obras de amor, mas esta bem-aventurança lembra-nos que o Senhor espera uma dedicação ao irmão que brote do coração. Pois se eu gastasse todos os meus bens no sustento dos pobres e até entregasse-me como escravo para me gloriar, mas não tivesse amor, de nada me aproveitaria. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, versículo 3. Também no Evangelho de São Mateus, o que sai da boca vem do coração, e é isso que nos torna impuro, porque de lá procedem os homicídios, os roubos, os falsos testemunhos. Nas intenções do coração tem origem os desejos e as decisões mais profundas que efetivamente nos movem. Quando o coração ama a Deus e ao próximo, quando isso é sua verdadeira intenção e não palavras vazias, então esse coração é puro e pode ver a Deus. São Paulo lembra em pleno hino da caridade que vemos num espelho confusamente, mas na medida em que reinar verdadeiramente o amor, tornaremos-nos capazes de o ver face a face. Jesus promete que as pessoas de coração puro verão a Deus. Manter o coração limpo de tudo que mancha o amor, isto é santidade. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Esta bem-aventurança faz-nos pensar nas numerosas situações de guerra que perduram. De nossa parte, é muito comum sermos causa de conflito ou pelo menos de incompreensões. Por exemplo, quando eu ouço qualquer coisa sobre alguém e vou ter com outro e lhe digo, e até faço uma segunda versão um pouco mais ampla e a espalho. E, se o dano que consigo fazer é maior, até parece-me que causa maior satisfação. O mundo das murmurações, feito por pessoas que se dedicam a criticar e destruir, não constrói a paz. Pelo contrário, tais pessoas são inimigas da paz e de modo nenhum bem-aventuradas. Os pacíficos são fonte de paz, constrói a paz e a amizade social. Àqueles que cuidam de semear a paz por todo lado, Jesus faz-lhe uma promessa maravilhosa: serão chamados filhos de Deus.
aos discípulos, pedia-lhes que ao chegar a uma casa dissessem: a paz esteja nesta casa. No Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 5. A palavra de Deus exorta cada fiel a procurar juntamente com todos a paz, pois o fruto da justiça é semeado na paz para aqueles que promovem a paz. E na nossa comunidade, se alguma vez tivermos dúvida acerca do que se deve fazer, busquemos tenazmente tudo o que contribui para a paz, porque a unidade é superior ao conflito. Não é fácil construir essa paz evangélica que não exclui ninguém. Antes, integra mesmo aqueles que são um pouco estranhos, as pessoas difíceis e complicadas, os que reclamam atenção, aqueles que são diferentes, aqueles que são meio fustigados pela vida, aqueles que cultivam outros interesses. É difícil, requerendo uma grande abertura da mente e do coração, uma vez que não se trata de um consenso de escritório ou uma paz efêmera para uma minoria feliz, nem de um projeto de poucos para poucos. Também não pretende ignorar ou dissimular os conflitos, mas aceitar suportar o conflito, resolvê-lo e transformá-lo no elo de ligação de um novo processo. Trata-se de ser artesãos da paz, porque construir a paz é uma arte que requer serenidade, criatividade, sensibilidade e destreza. Semear a paz ao nosso redor, isto é santidade. Queridos irmãos e irmãs, vamos de música. Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O próprio Jesus sublinha que este caminho vai contra a corrente, a ponto de nos transformar em pessoas que questionam a sociedade com a sua vida, pessoas que incomodam. Jesus lembra as inúmeras pessoas que foram e são perseguidas simplesmente por terem lutado pela justiça, terem vivido seu compromisso com Deus e com os outros. Se não queremos afundar em uma obscura mediocridade, não pretendamos uma vida cômoda, porque quem quiser salvar sua vida a perderá. Para viver o Evangelho, não podemos esperar que tudo à nossa volta seja favorável, porque muitas vezes as ambições de poder e os interesses mundanos jogam contra nós. São João Paulo II declarava: alienada a sociedade que, nas suas formas de organização social, de produção e de consumo, torna mais difícil a realização do dom de si mesmo e a constituição da solidariedade interhumana. Em tal sociedade alienada, enredada em uma trama política, midiática, econômica, cultural e mesmo religiosa, que estorva o autêntico desenvolvimento humano e social, torna-se difícil viver as bem-aventuranças, podendo até a sua vivência ser mal vista, suspeita, ridicularizada. A cruz, especialmente as fadigas e os sofrimentos que suportamos para viver o mandamento do amor e o caminho da justiça, é fonte de amadurecimento e de santificação. Lembremos disso quando no Novo Testamento fala dos sofrimentos que é preciso suportar pelo Evangelho. Refere-se precisamente às perseguições. Fala-se, porém, das perseguições inevitáveis, não daquelas que nós próprios podemos provocar com um modo errado de tratar os outros. Um santo não é uma pessoa excêntrica, distante, que se torna insuportável pela sua vaidade, negativismo ou ressentimento. Não era assim os apóstolos de Cristo. O livro dos Atos dos Apóstolos refere com insistência que eles gozavam da simpatia de todo o povo, enquanto algumas autoridades os assediavam e perseguiam. As perseguições não são a realidade do passado, e bem podemos ver agora nessa realidade na Nicarágua, onde a igreja, os cristãos são perseguidos, porque hoje também as sofremos quer de forma cruenta, como tantos mártires contemporâneos, quer de uma maneira mais sutil, através de calúnias e de falsidades. Jesus diz que haverá felicidade quando mentirem, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Outras vezes,
Trata-se de zombarias que tentam desfigurar a nossa fé e fazer-nos passar por pessoas ridículas. Abraçar diariamente o caminho do Evangelho, mesmo que nos acarrete problemas, isto é santidade. No capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, Jesus volta a deter-se em uma destas bem-aventuranças, a que declara: felizes os misericordiosos. Se andamos à procura da santidade que agrada a Deus, neste texto encontramos precisamente uma regra de comportamento, com base na qual seremos julgados. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Estava com sede e me destes de beber. Eu era forasteiro e me recebeste em casa. Estava nu e me vestistes, doente e cuidastes de mim na prisão e fostes me visitar. Irmãos e irmãs, vamos de música. Queridos irmãos e irmãs, ser santo não significa revirar os olhos em um suposto êxtase. Dizia São João Paulo II que se verdadeiramente partimos da contemplação de Cristo,
devemos saber vê-lo sobretudo no rosto daqueles com quem ele mesmo quis se identificar. O texto do Evangelho de São Mateus, capítulo 25, de 35 a 36, não é um mero convite à caridade, mas uma página de cristologia que projeta um feixe de luz sobre o mistério de Cristo. Neste apelo a reconhecê-lo nos pobres e atribulados, revela-se o próprio coração de Cristo, os seus sentimentos e as suas opções mais profundas com as quais se procura configurar todo o santo. Perante a força dessas solicitações de Jesus, é meu dever pedir aos cristãos que as aceitem e as receba com sincera abertura, isto é, sem comentários, especulações e desculpas que lhe tirem sua força. O Senhor nos deixou bem claro que a santidade não se pode compreender nem viver prescindindo dessas suas exigências, porque a misericórdia é o coração pulsante do Evangelho. Quando encontro uma pessoa a dormir no relento em uma noite fria, posso sentir que este vulto seja um imprevisto que me detém, um delinquente ocioso, um obstáculo no meu caminho, um aguilhão molesto para a minha consciência, um problema que os políticos devem resolver e é talvez até um monte de lixo que suja o espaço público. Isso de modo humano. Ou então posso reagir a partir da fé e da caridade e reconhecer nele um ser humano com a mesma dignidade que eu, uma criatura infinitamente amada pelo Pai, uma imagem de Deus, um homem redimido por Jesus Cristo. Isto é ser cristão. Ou poder-se-á porventura entender a santidade prescindindo deste reconhecimento vivo da dignidade de todo ser humano. Para os cristãos, isso supõe uma saudável e permanente insatisfação. Embora dar alívio à única pessoa justificasse todos os nossos esforços, para nós cristãos isso não é suficiente. Com clareza, afirmar os bispos do Canadá ao mostrar com os ensinamentos bíblicos sobre o jubileu. Por exemplo, não se trata apenas de fazer algumas ações boas, mas de procurar uma mudança social, para que fossem libertadas também as gerações futuras. O objetivo proposto era claramente o restabelecimento de sistemas sociais e econômicos justos, a fim de que não pudesse haver mais exclusão. Às vezes, infelizmente, as ideologias levam-nos a dois erros nocivos. Por um lado, o erro dos cristãos que separam essas exigências do Evangelho do seu relacionamento pessoal com o Senhor, da união interior com Ele, da graça. Assim transforma o cristianismo em uma espécie de ONG, privando-o daquela espiritualidade irradiante que tão bem viveram e manifestaram São Francisco de Assis, São Vicente de Paulo, Santa Teresa de Calcutá e muitos outros. A estes grandes santos, nem a oração, nem o amor a Deus, nem a leitura do Evangelho diminuíram a paixão e a eficácia de sua dedicação ao próximo. Antes, pelo contrário. Mas é nocivo e ideológico também o erro de pessoas que vivem suspeitando do compromisso social dos outros, considerando algo superficial, mundano, secularizado, imanentista, comunista, populista. Ou então relativiza-no como se houvesse outras coisas mais importantes, como se interessasse apenas uma determinada ética ou um arrazoado que eles defendem. A defesa do inocente nascituro, por exemplo, deve ser clara, firme e apaixonada, porque neste caso está em jogo a dignidade da vida humana, sempre sagrada, e exige o amor por toda a pessoa, independentemente do seu desenvolvimento. Mas igualmente sagrada é a vida dos pobres que já nasceram e se debatem na miséria, do abandono, na exclusão, no tráfico de pessoas, na eutanásia encoberta de doentes e idosos privados de cuidados, nas novas formas de escravatura e em todas as formas de descarte. Não podemos nos propor um ideal de santidade que ignore a injustiça deste mundo, onde alguns festejam, gastam folgadamente e reduzem a vida às suas novidades do consumo, ao mesmo tempo que os outros se limitam a olhar de fora enquanto a sua vida passa e termina miseravelmente.
Muitas vezes, ouve dizer que, face ao relativismo e aos limites do mundo atual, seria um tema marginal, por exemplo, a situação dos migrantes. Alguns católicos afirmam que é um tema secundário relativamente aos temas sérios da bioética, que faria assim um político preocupado com seus sucessos. Talvez se possa chegar a compreender, mas não um cristão cuja única atitude condigna é colocar-se na pele do irmão que arrisca a vida para dar um futuro aos seus filhos. Poderemos reconhecer que é precisamente isto que nos exige Jesus quando diz que a Ele mesmo recebemos em cada forasteiro. São Bento assumira-os sem reserva e, embora isso pudesse complicar a vida dos monges, estabeleceu que todos os hóspedes que se apresentassem no mosteiro fossem acolhidos como Cristo, manifestando-o com gestos de adoração, e que os pobres e peregrinos fossem tratados com o máximo de cuidado e solicitude. Algo de semelhante propõe o Antigo Testamento quando diz: não maltrates o estrangeiro nem o oprimas, pois vós fostes estrangeiros no Egito. Êxodo 22, 20. O estrangeiro que mora convosco seja para vós como nativo. Ama-o como a ti mesmo, pois vós também fostes estrangeiro na terra do Egito. Levítico 19, 34. Por isso, não se trata de invenção de um papa nem de um delírio passageiro. Também nós, no contexto atual, somos chamados a viver o caminho de iluminação espiritual que nos apresentava o profeta Isaías quando, interrogando sobre o que agrada a Deus, respondia: não será repartir tua comida com o que tem fome? Hospedar na tua casa os pobres sem destinos? Vestir uma roupa naquele que encontras nu e jamais tentar te esconder do pobre teu irmão? Aí, então, com o novo amanhecer, vai brilhar a tua luz. Isaías 58, de 7 a 8. E vamos de música, queridos irmãos. Sei daquele que tem fome, sei de quem jamais reparte, sei de quem não participa, mas eu vim para fazer parte desta mesa de família, onde todos são irmãos, onde todos somos filhos do Senhor, neste vinho e neste pão. Por isso eu canto, meu Senhor, com alegria, as maravilhas desta Santa Eucaristia. Por isso eu canto, meu Senhor, com alegria, as maravilhas desta Santa Eucaristia. Sei daquele que não ama ou só pensa em seus direitos, sei daquele que reclama e eu também não sou perfeito. Nesta mesa de família eu queria ser irmão, nela eu sinto que sou filho do Senhor, neste vinho e neste pão. Por isso eu canto, meu Senhor, com alegria, as maravilhas desta Santa Eucaristia. Por isso eu canto, meu Senhor, com alegria, as maravilhas desta Santa Eucaristia. Sei das dores desta vida, sei também das alegrias, sei quem é que me convida nesta Santa Eucaristia a beber do mesmo vinho, a partir o mesmo pão, na fraterna comunhão de quem já tem um fraterno coração. Por isso eu canto, meu Senhor, com alegria, as maravilhas desta Santa Eucaristia. Por isso eu canto, meu Senhor, com alegria,
as maravilhas desta Santa Eucaristia. Queridos irmãos e irmãs, concluindo nosso programa de hoje, nós vimos que nós somos chamados a viver nossa santidade na realidade de cada dia da nossa vida. Uma boa vida de oração vai nos levar a uma verdadeira santidade. Não só uma verdadeira santidade exterior, mas essa santidade que tem que ser expressa na vivência cotidiana de cada dia, sobretudo com aqueles que mais sofrem. E nós somos assim convidados de maneira muito particular, aqui na realidade de nossa arquidiocese também, a acolher tantos irmãos e irmãs que vêm de fora e pedir ao Senhor que nos dê um coração grande para acolhê-los como irmãos nossos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Seja um sócio evangelizador através do Clube do Ouvinte Nossa Senhora de Guadalupe. Luz na frente, paz na guia, Deus que alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.